Hoje é um dia especial, né? É um privilégio, né? Sempre começarmos, principalmente nesse mês, que é o primeiro dia do mês de outubro, e é o primeiro dia da semana também, começar. Novembro, né? Exatamente. Novembro, de começar um mês aos pés do Senhor. É um grande privilégio de podermos estar aqui celebrando essa data. E falando nisso, alguém sabe que data comemorativa foi comemorado ontem? Alguém sabe? Algumas pessoas falam de Halloween, né? Não, gente, não. Vou pedir para a Roberta colocar. Ontem foi comemorado o dia da Reforma Protestante. O que isso tem a ver conosco? Será que isso é importante para nós? Sim, é muito importante, amados. Foi quando Martinho Lutero, ele viu que dentro da igreja precisava de umas reformas teológicas, porque eles estavam praticando coisas que estavam fora das Sagradas Escrituras. E uma dessas propostas, feita por Martinho Lutero, foi a tradução da palavra na língua, em cada língua. E isso, graças a essa reforma, é que hoje nós temos essa nossa Bíblia. Que hoje nós temos acesso direto para poder olhar e conferir e aprender através da palavra de Deus. Então é uma data muito importante. A intenção de Lutero nunca foi de dividir a igreja, mas sim de apontar para os erros que estavam acontecendo dentro da igreja. Né? E até tem uma frase, né, nesse papel aí, que está escrito assim: é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Isso é uma realidade. E ontem nós comemoramos essa data. E um dos papéis da igreja é trazer luz ao entendimento das Sagradas Escrituras. E é o que nós desejamos fazer aqui nesta noite. Gostaria também de lembrar uma coisa que eu achei muito interessante esses dias. Teve um amigo meu que voltou para o Brasil, esses tempos, e ele se dizia ex-crente. Ele falava assim que ele era ministro de louvor, que ele chegou a pregar na igreja dele, mas que agora estava afastado do caminho. Acho muito complicado isso. Ele dizia assim que, não, eu não estou indo na igreja, mas eu amo a Deus. Não estou obedecendo a Deus, mas eu amo a Deus. Ele vivia falando assim, eu amo a Deus, Marcelo. Mas como é que você ama a Deus se você não obedece os mandamentos? E a própria Escritura, ela diz assim para nós, em João 14, 21, ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. A palavra de Deus é muito clara, que aquele que ama a Deus é aquele que obedece. Aquele que ama a Deus é aquele que guarda os mandamentos. Então não tem como uma pessoa falar assim, eu estou afastado da igreja, mas eu amo a Deus. Eu estou longe, mas eu amo. Que, na verdade, não ama a Deus. Porque se ele amasse, a primeira coisa que ele faria era obedecer a Deus. E isso não é só com esse meu amigo. Eu percebi que o mundo afora, existem várias pessoas que muitas vezes você conversa, você vai perceber que elas vão falar, não, eu não estou indo na igreja, não leio a Bíblia, mas eu amo a Deus. E isso traz um grande problema para a sociedade. As pessoas acham que só pelo fato de elas amarem a Deus, elas terão a sua salvação em Cristo. Elas farão parte do reino de Deus. Mas será mesmo? E é isso que eu quero trazer à luz nesta noite para vocês. Vamos meditar num texto que está em Josué, capítulo 5. É interessante, meus amados, que o Velho Testamento, ele traz uma sombra daquilo que Deus faria lá na frente. É interessante que o livro começa nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, ele tem um assunto principal dentro desses 5 livros. E o assunto principal é a terra prometida. Deus faz uma promessa a Abraão, que para ele sair da terra dele, que levaria ele para uma nova terra, onde mana leite e mel. E durante
todos esses 5 livros, o povo está em busca dessa terra prometida. Mas acabam os 5 livros e eles não conseguem conquistar essa terra prometida ainda. E agora, no livro seguinte, no livro de Josué, Josué tem a grande missão, a missão mais importante de conquistar a terra prometida. Josué ia viver as promessas que Deus já tinha feito aos seus antepassados. Então Josué tinha uma missão muito grande, muito importante para isso. E é interessante que eu quero fazer nesta noite um paralelo desse Velho Testamento, da história de Josué, com a nossa salvação em Cristo Jesus. O caminho para Canaã celestial, o caminho da terra prometida. Que Deus também prometeu uma terra para mim e para você, meus amados. É o reino dos céus. Essa é a terra que Deus nos promete. E nessa caminhada para a terra prometida, não é uma caminhada simples, não é uma caminhada tão fácil. E ela é bem retratada nesses primeiros livros da Bíblia. E aqui em Josué, a gente vai ver como que Josué conquistou essa terra. Como é que ele conquistou? E como é que nós também conquistaremos o reino celestial? A Canaã celestial. Vou pedir para isso. O tema da nossa pregação nessa noite é Conquistando a Canaã celestial. Então, eles começam, quando Moisés é chamado por Deus para libertar o seu povo do Egito, eles caminham 40 anos no deserto, em busca da terra prometida. E durante esses 40 anos, Deus fez muitos milagres. A gente comentou bastante, quer dizer, o pastor, no culto passado, ele trabalhou bastante sobre isso, sobre os 40 anos do deserto, falando da murmuração do povo de Deus, que estava fazendo naquele momento de escassez, de dificuldade, mas que Deus estava sustentando eles, mas eles não reconheciam a boa mão de Deus sobre a vida deles. E também passaram esses 40 anos, e finalmente, é claro que, como o pastor ainda trouxe ainda, que alguns historiadores falaram que até a distância entre o Egito até a Terra Prometida era de 40 dias somente. Era algo simples, era algo perto. Mas demorou 40 anos para se chegar até lá. Por que tudo isso? Por causa da murmuração do povo. O povo começou a reclamar com Deus. O povo ele estava obstinado, ele não queria mais obedecer a Deus. Era um povo rebelde e que tinha voltado às imoralidades, à idolatria. Eles não queriam mais obedecer a Deus e Deus chegou a um ponto que Deus falou, não, vocês não vão entrar na terra que eu prometi para os seus antepassados. E Deus fez eles rodarem durante 40 anos no deserto até que a geração inteira morresse. Menos Josué e Calebe, que saíram de lá, porque eles acreditavam nas promessas do Senhor. Então vamos lá. Bem, antes de eu ler o texto, eu queria fazer mais um comentário sobre... Eles estavam 40 anos no deserto. Chegando próximo ao Rio Jordão, o Rio Jordão, ele era uma barragem que fazia a divisão entre o deserto e a terra prometida. Eles tinham que atravessar aquele Rio Jordão. E no capítulo anterior de Josué, a gente vai ler o 5, ele vai dizer que o povo, Deus manda o povo se mudar, se deslocar para uma região de frente para Jericó. E é nessa parte que Deus quer que o povo atravesse o Rio Jordão. E acontece que Josué tem todo aquele preparo com o povo, eles se santificam, nesse texto, ele é bem claro, eu outra vez trabalhei com vocês sobre isso. Eles se santificam e naquele momento Deus abre o Rio Jordão e fazem o povo atravessar seco. E agora eles estão na terra prometida. Aqui a partir do capítulo 5, que vamos ler agora. Eles estão na terra prometida. E o que aconteceu dentro disso? Vamos lá? Capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos os reis amorreus que habitavam no oeste do Jordão, todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam coragem de enfrentar os israelitas.
Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. E todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhe havia jurado que não haveria a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. E na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebravam a Páscoa. E no dia seguinte à Páscoa, no mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos, grãos de trigos torrados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. Naquele mesmo ano, comeram do fruto da terra de Canaã. Até aqui, amados. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, que o Senhor ilumine a nossa mente, Senhor, para compreender e possamos, ó Deus, aplicá-la em nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós acabamos de ver os primeiros passos do povo de Israel, após eles atravessarem o Rio Jordão. Foram os primeiros passos que eles começaram a fazer agora. E é interessante que quando nós lemos esse texto, eles atravessaram o Rio Jordão diante dos reis dos amorreus, dos cananeus, e eles vendo o milagre que Deus tinha feito de abrir o Rio Jordão diante deles, de secar todo aquele rio que servia como uma defesa para eles, eles vendo que Deus tinha feito o povo inteiro atravessar seco, eles olharam aquilo e o texto diz que eles ficaram desanimados. Nossa, como é que nós vamos lutar com um povo onde o Deus é a favor deles? O Deus fez um milagre, parou o Rio Jordão. Se parou o Rio Jordão, Deus pode fazer qualquer coisa conosco. E o povo inimigo começou a ficar com medo dos israelitas. Apesar que os israelitas eles estavam em menor números, eles não tinham preparo militar, mas eles estavam amedrontados, porque eles tinham presenciado a ação de Deus naquele momento. Então, aquele momento era a hora exata para fazer um ataque. Era a hora que o inimigo está com medo, gente. Vamos atacar agora. Josué podia ter pensado assim, mas ele não pensou dessa forma. Josué, muito pelo contrário, ele falou: vamos circuncidar todo mundo e vamos celebrar a Páscoa. Militarmente falando, a gente fica até assim, como? Mas o momento é esse para atacar. O inimigo está com medo da gente. Esse é o momento certo de nós enfrentarmos e derrubar, acabar com ele e conquistar a terra. Este é o momento. Mas Josué, ele sabia, orientado por Deus, que eles precisavam fazer a circuncisão e a celebração da Páscoa antes de entrasse para a luta, para conquistar a terra prometida. Mas você deve estar perguntando para si mesmo, e o que isso representa para nós? A circuncisão e a celebração da Páscoa. Por isso que eu digo para vocês, eu quero fazer um paralelo com tudo isso. A circuncisão para nós hoje é o batismo. Quando nós entendermos o que é a circuncisão, que ele diz lá que eles iam circuncidar todo mundo, nós precisamos entender o que é a circuncisão na verdade. A circuncisão nada mais é uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. Está lá em Gênesis capítulo 17, vocês não precisam abrir, só deixam marcado para depois vocês poderem ver. Eu vou estar explicando. Deus faz uma aliança com Abraão. Ele fala assim, olha Abraão, eu darei
a sua descendência será numerosa, e eu te darei uma nova terra, onde manda leite e mel. Deus tinha feito uma aliança, e essa aliança que Deus fez com Abraão, ele falou, isso aí vai ter uma marca, e a marca vai ser a circuncisão. Todo o seu homem do seu povo será circuncidado. Circuncisão era aquele cortar o prepúcio, né? E essa era uma marca perpétua sobre todo israelita. Isso representava que eles tinham uma aliança com Deus. Mas o que era a circuncisão, afinal de contas? Era só essa aliança? Interessante que quando nós olharmos para Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, ele diz assim, circuncidai, pois o prepúcio do vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Ele está dizendo que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. O verdadeiro israelita, aquele que era circuncidado, era aquele que era quebrantado de coração. O verdadeiro israelita, o circuncidado, era aquele que era submisso a Deus. E isso acontece a mesma coisa com o batismo hoje em dia. O batismo nada mais representa a sua submissão a Deus. É você ter tomado uma decisão de obedecer à vontade do Senhor. É um coração quebrantado, é um coração que está disposto a fazer aquilo que Deus quer. Isso é o que representa o batismo em nossas vidas. E o batismo é exatamente isso, é como fosse a circuncisão do coração. O batismo representa o quebrantamento do coração diante de Deus. É você dizer, Senhor, eu me consagro a Ti, Senhor. Eu quero viver e me alimentar de Ti, viver constantemente para o Senhor. Isso significa o batismo. E a circuncisão era a mesma coisa. Em Jeremias, capítulo 4, versículo 4, também diz a mesma coisa. Ele diz que o circunciso é aquele de coração, aquele que se entregou à vontade de Deus. Então, todo circuncidado era aquele que estava disposto a obedecer a Deus. E isso era muito importante fazer naquele momento. Josué sabia que aquele momento, antes de entrar para a batalha, de enfrentar, de derrubar as batalhas dos que o Senhor ia colocar para eles, eles tinham que se consagrar a Deus. Era a primeira atitude. E para nós também não é muito diferente. Para nós entrarmos na Canaã celestial, nós precisamos ser circuncidados de coração. Nós precisamos passar pelo batismo e ser circuncidado de coração. Amém? E é interessante que no versículo 9, ele diz assim que, depois que eles se circuncidaram, né, o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Sabe o que isso quer dizer, meus amados? Eles eram escravos no Egito. Eles estavam lá servindo a Faraó. E a partir daquele momento que eles se consagraram a Deus, que eles se circuncidaram ao Senhor, o Senhor estava falando para ele, se existia algum resquício de escravidão sobre vocês, ela acaba agora. Hoje vocês não servem mais a Faraó. Hoje vocês servem ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor teu Deus. E é isso que também representa o batismo para nós. O batismo representa para nós que antes nós éramos do mundo. Mas a partir de agora, depois do batismo, você está dizendo para o mundo que eu sirvo ao Senhor. Eu tenho um novo Senhor na minha vida. Não é mais o mundo que manda em mim, mas sim ao Senhor nosso Deus. Isso é o que representa o batismo para nós. Então, veja que, apesar de a circunstância estar a favor de eles atacarem Jericó, mesmo assim, Josué gasta tempo com a circuncisão. E olha que a circuncisão não era algo assim de, cortou, pronto, vamos embora. Não. Era uma cirurgia, gente. Tinha que passar por um período de cura, de cicatrização. Creio eu que, pelo menos umas 2 semanas, eles tinham que ficar em repouso. Não dava para lutar daquele jeito. Então, era um tempo precioso. Mas Josué falou, isso é mais importante. Temos que fazer a circuncisão. Ponto para nós entrarmos na conquista da Canaã celestial é a nossa comunhão com Deus, que ela é representada aqui nesse texto com a celebração da Páscoa. Quando nós vemos no versículo 10, diz que na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. O que aconteceu? Por que eles pararam de celebrar a Páscoa? Lembre-se que eles estavam 40 anos no deserto, e durante esses 40 anos, o povo
se rebelou contra Deus. Eles não queriam mais obedecer a Deus. Apesar de eles serem circuncidados, apesar de eles terem feito a circuncisão e disserem a Deus que eles eram submissos, mas naquele momento eles decidiram, não quero mais obedecer a Deus. Não quero mais ser submisso a Deus. E a partir daquele momento, eles pararam, duas coisas pararam de acontecer. A circuncisão, porque eles não circuncidaram mais os seus filhos, e a celebração da Páscoa. Porque a celebração da Páscoa também memorava a aliança que eles tinham para com Deus. Era um tempo que, quando, para quem não sabe, a celebração da Páscoa, foi comemorado quando depois que Moisés lançou Deus lançou através de Moisés, a 10ª praga sobre o Egito, a morte dos primogênitos. Foi quando Moisés ele chegou e instruiu o povo, olha, nesta noite vocês vão matar um cordeiro, vão tirar o sangue, passar nas umbrais da porta, vocês vão assar esse cordeiro, vão comer pão sem fermento, ervas amargas, e vão estar preparados para a viagem, coloca sandálias no pé, túnica, porque nesta noite Deus vai trazer liberdade para vocês. Então, naquela noite, eles estavam comemorando a Páscoa, que significa passagem. Era a época era quando o anjo da morte passaria, mas ele não entraria nos lares onde estava a marca do sangue do cordeiro. Ele fazendo uma menção para nós, lá na frente, do que Deus ainda iria fazer com a obra de Cristo, que ele também nos livra da morte, da morte eterna, e nos dá a vida através do sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, a Páscoa representava isso, a passagem do anjo da morte. Eles comemoravam a liberdade naquele momento, porque depois que todos os primogênitos do Egito morreram, o faraó liberou, eles saíram do Egito, e foi naquela época que eles tinham uma nova etapa na vida deles. Eles estavam começando uma nova vida. Era isso que representava a Páscoa. Representava eles lembrar da aliança que eles tinham para com Deus, dessa nova vida, dessa nova etapa, de agora de liberdade que eles tinham, nessa condição de liberdade que eles tinham. E essa era a comunhão que eles tinham com Deus. Isso também, a Páscoa, ela se relaciona muito com nossa Santa Ceia também. É interessante que, na verdade, a Páscoa, ele apontava para algo. Como eu disse para você, era o Cristo ele apontava para Cristo, a morte de Cristo na cruz, o sangue que era derramado, que nos purificava e que nos livrava da morte e nos dava uma vida nova. A Páscoa representava isso. E a partir do momento que Cristo veio, Jesus fez a obra, ele estava consumado aquela obra. E a partir daquele momento, o próprio Deus instituiu uma nova celebração, que era a Santa Ceia do Senhor. E é interessante que, quando nós falamos de Páscoa, nós não comemoramos num dia específico. Nós comemoramos a Páscoa, na verdade, todos os meses. Toda vez que nós ceiamos, nós estamos comemorando a Páscoa do Senhor. Ela foi substituída agora através da Santa Ceia, que é a nossa comunhão com Deus. A Santa Ceia, ela também relembra a morte e a ressurreição de Cristo. Ela nos relembra, o próprio Cristo, ele nos disse, para a gente fazer isso em memória dele, porque até quando ele voltasse para buscar a sua igreja. Então, por isso que nós comemoramos a Santa Ceia também. E tudo isso era muito importante. Josué viu que antes de eles entrarem na Canaã celestial, eles tinham que fazer a circuncisão e celebrar a Páscoa. Porque eram 2 atos que eles não estavam mais praticando. Mas a partir do momento que eles iam tomar, Deus falou para Josué, circuncida todo mundo e celebra a Páscoa. Mas por que tudo isso? Para que Deus pediu? Para que eles saibam, primeira coisa, que eles são de Deus. Segunda coisa, para que eles saibam que quem vai dar a vitória para eles é o próprio Deus. Era Deus que tinha prometido Obrigado. Era Deus que tinha prometido ao seu povo que daria essa terra. Então Deus também daria a vitória para eles. Era uma promessa de Deus. Em terceiro, para lembrar que eles tinham uma aliança para com o Senhor. Assim também nós, meus amados, quando nós celebramos a ceia, nós estamos relembrando a aliança que Deus tem para conosco.
Nós estamos aqui dividindo a mesma mesa, mostrando para o mundo também afora que nós somos um em Cristo, que dividimos o mesmo pão, tomamos do mesmo cálice e estamos em comunhão com Deus. Então, relembrando, para você entrar na Canaã celestial, primeira coisa que você tem que entender, nós temos que ser circuncidado de coração. É você ter uma confirmação, saber, eu sou realmente de Deus? Eu tenho um coração circuncidado? A segunda coisa para você entrar na Canaã celestial é você perguntar, é você entender, perguntar para si mesmo, eu tenho comunhão com Deus? E a terceira coisa para nós conquistarmos a Canaã celestial, ele está nos 2 últimos versículos do texto que nós acabamos de ler, diz assim, no dia seguinte da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos, grãos de trigo torrados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia mais maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Durante 40 anos no deserto, eles comeram do maná. Mas agora o maná cessou. Acabou. Por quê? Porque agora eles estavam na terra que Deus tinha prometido para eles, que mana leite e mel. Agora eles estavam no território da promessa do Senhor. E seria como fosse assim. Até hoje eu sustentei vocês, porque vocês estavam no deserto. Não tinha como plantar no deserto. Mas agora tem terreno. Vai e planta. Agora você tem condições de se criar sustento. Não dependa agora do milagre. Porque agora Deus está falando. É interessante que Deus nos ensina muita coisa a respeito dos milagres, né? Muitas vezes a gente quer um milagre, não tem necessidade. E Deus fala, você tem os recursos para fazer. Vai e faça. É igual que eu falo para os jovens, no grupo de jovens, os jovens eles vinham me pedindo, tio, ora por mim, eu vou ter um teste, vou ter que fazer prova, ora para que Deus me ajude para passar nessa prova. Eu falei, tá bom, eu vou orar, mas pelo menos estuda então, porque se você não estudar, como é que você quer passar? Então, Deus ele dá os recursos para você, Ele te dá as coisas, você tem que fazer. E é isso que Deus agora tinha aberto, agora eles estavam na terra prometida, onde manava leite e mel, e está aí o terreno, agora planta. E eles comeram do fruto desta terra. Agora eles saborearam aquela promessa que Deus tinha falado para eles. Olha, essa terra emana leite e mel. Eles estavam saboreando e naquele momento o maná cessou. Aí eu pergunto para você hoje, você tem provado do fruto da Canaã celestial? Aí eu falo, mas como assim? Já colocaram lá, é isso aí antes, depois. Mas então, é necessário que você prove do fruto da Canaã celestial. A primeira coisa que eu falei para vocês devem perguntar para si mesmo, eu sou realmente de Deus? Eu sou realmente de Deus? Eu tenho o coração circuncidado? A segunda coisa que você deve perguntar para si mesmo, eu tenho comunhão com Deus? Eu participo da ceia do Senhor? E a terceira coisa para você entrar na Canaã celestial é provar. Deus ele te dá um gostinho para nós. Não plenamente, não tudo, mas ele dá um gostinho. Como? Você vive dentro da igreja, o perdão, o amor de Deus. Tudo isso são frutos lá da frente, do reino do Senhor, do reino de Deus. Você não encontra isso no mundo afora. Você só encontra dentro do povo de Deus. Amor, paz, perdão. Essas coisas você só encontra dentro do povo de Deus. É um gostinho que Deus está te dando para você experimentar o que vai te espera lá na frente. Assim como o maná, assim como os frutos da terra. Os frutos da terra que Deus deu naquele momento eram um gostinho para que o povo se animasse, motivasse para saber, olha, o que eu falei tem aqui, ó, tá vendo? Experimentou um pouquinho? Tá bom, não tá? Tem mais, vamos lá conquistar. É mais ou menos por aí, meus amados. E nós também vivemos, não plenamente, o amor de Cristo. Nós vivemos a paz, o perdão. São coisas que nós não encontramos lá fora, só encontramos dentro da igreja do Senhor. Porque é um gostinho que Deus deu para nós podermos usufruir. E nós também devemos aprender com isso. Para nós entrarmos na Canaã celestial, nós devemos perguntar a nós mesmos, eu estou provando desse fruto da terra, da Canaã celestial? Eu estou provando do amor de Deus, do perdão de Deus? Eu estou provando
daquilo que Deus tem para mim lá na frente? Nós temos que ter tudo isso, meus amados. Saber que a Canaã celestial é uma promessa de Deus para mim e para você. Mas também não é fácil, porque o povo de Deus, os israelenses na época de Josué, eles receberam a promessa da terra prometida. Deus prometeu aquele lugar, mas a terra não estava vazia, abandonada, sem ninguém morando. Não. Havia outros povos, eles tinham que lutar para conquistar aquela terra. Então não pense que será fácil, meus amados. A caminhada cristã é uma caminhada de luta. Você precisa lutar, você precisa se posicionar, você precisa tomar o primeiro passo. Não adianta você querer tomar achando que a Canaã celestial está desabrigada, não tem ninguém te atrapalhando. Vai ter obstáculos, desafios para a sua vida. Por isso que eu falo para você, essas 3 coisas, pensa, reflita. Eu sou realmente de Deus? Eu tenho comunhão com o Senhor? Eu já provei do fruto do reino de Deus? Perguntar a nós mesmos. A sua resposta diante disso, ela tem que ser positiva. Você tem que dizer, sim, realmente, eu sou de Deus. Olha para o teu coração. Você tem um coração circuncidado? Você se arrepende diante de Deus? Você reconhece o seu erro? A comunhão com Deus, você tem comunhão com o Senhor? Você ora? Você busca ao Senhor em oração? Você participa da ceia do Senhor? A sua resposta tem que ser positiva. Porque, caso contrário, meus amados, caso você tenha uma resposta negativa, a sua vitória espiritual nunca vai chegar. Nunca. Sabe por quê? Porque se você você não é de Deus e não tem comunhão com Deus e não provou do reino de Deus, se você respondeu não uma dessas alternativas, o seu inimigo é o próprio Deus. E não tem como vencer a Deus. Então, a sua resposta diante disso, ela deve ser positiva para que você alcance uma vitória espiritual. Amém? A vitória de Josué, da conquista de Josué, dependia dessas coisas. Por isso que Josué, ele sabia muito bem que ele precisava gastar tempo com a circuncisão e com a celebração da Páscoa. Por isso que ele valorizou essas coisas. E nós também, da mesma forma, devemos valorizar as coisas espirituais, o batismo e a Santa Ceia. É muito triste quando nós sabemos que pessoas, muitas vezes, que se dizem irmãos, trocam a Santa Ceia, o dia da Santa Ceia do Senhor com um passeio. É um dia que você consagrou a Deus, é um dia que você está falando para as pessoas, eu estou em comunhão com Deus. E hoje nós estaremos ceando. Né? Por isso eu quero que vocês valorizem esse momento. Né? Não troque por nada. Participe com fé, com gratidão de coração, o desejo de estar com Deus e relembrando da aliança que Ele fez através do seu Filho. E você que não participa da ceia do Senhor, ainda não participa, mas saiba que Deus, Ele abriu as portas para você. Ele está dizendo para você, você está vendo que você tem um coração circuncidado, circuncida o seu coração diante de Deus, se arrependa diante de Deus, se coloque a sua vida diante de Deus, busque a Deus de coração, busque a Deus, procure o pastor, procure a mim mesmo, a gente vai estar encaminhando você para como você deve proceder, para que possa também participar e também entrar conosco na Canaã celestial. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé?